nome não importa mais, pois ele está prestes a ser apagado de todos os registros que contam. O que importa é a história que carrego, uma que guardei por quase um século e que agora sou forçado a contar antes que me silenciem para sempre. Hoje, meu próprio filho, com os olhos frios e a voz firme que um dia eu acreditei ter lhe ensinado para defender a justiça, me sentenciou a um asilo, um depósito de memórias indesejadas. Se você vai ouvir o que um velho tem a dizer, que seja agora. Inscreva-se para não perder o fio desta meada, pois o que vou revelar é a razão pela qual um homem bom é forçado a abandonar tudo. Comente aí. Você já se sentiu traído por quem mais amava? Aconteceu em seu apartamento, um lugar que cheirava a desinfetante de lavanda e a móveis novos, sem a poeira da história ou o calor de uma vida vivida. As paredes brancas e vazias refletiam a luz fria de uma tarde de inverno, e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido distante do tráfego da cidade, um mundo que já não me pertencia. Eu estava sentado em uma poltrona de design moderno, dura e desconfortável, sentindo o tecido sintético contra a minha pele envelhecida, uma metáfora perfeita de como eu não me encaixava mais naquele cenário de progresso e esquecimento que ele construiu para si mesmo, longe das minhas raízes e do meu passado. O momento exato da injustiça não veio com um grito, mas com um sussurro calculado, uma explicação lógica e paciente sobre como seria melhor para todos. Ele me mostrou panfletos coloridos do residencial para idosos, com imagens de velhos sorridentes jogando xadrez e fazendo jardinagem. Ele falava de segurança, de cuidados médicos 24 horas por dia, de atividades sociais. Mas seus olhos não encontravam os meus, e suas mãos, que um dia seguraram as minhas com confiança de criança, gesticulavam no ar como se estivessem ensaiando um discurso para um estranho, um cliente, e não para o próprio pai. As palavras que quebraram o que restava do meu espírito foram ditas com uma calma terrível, quase cirúrgica. Ele me olhou, finalmente, e disse que meu tempo já havia passado, que minhas histórias de um Brasil antigo, de poeira e de luta, não tinham mais lugar no mundo dele. Ele afirmou que se apegar ao passado era uma doença e que eu precisava me libertar. Mas a verdade é que era ele quem precisava se libertar de mim. A crueldade não estava no ato de me enviar para um asilo, mas na justificativa de que minha vida, minha memória, era um fardo obsoleto. Uma onda de frio percorreu meu corpo, uma geada interna que congelou o sangue em minhas veias e silenciou qualquer argumento que eu pudesse ter. Não era raiva o que eu sentia, nem mesmo tristeza. Era um vazio profundo. A sensação de ser uma página arrancada de um livro, uma nota de rodapé descartada. O choque me deixou mudo, observando aquele homem que eu criei se transformar no carrasco da minha própria existência, executando a sentença com a mesma lógica fria que um dia eu acreditei ser o pilar da lei e da ordem que defendi com unhas e dentes. Aquela conversa mudou tudo, porque me fez perceber que o silêncio que mantive por décadas para protegê-lo, para lhe dar um nome limpo e um futuro sem as sombras do meu passado, foi em vão. Meu maior sacrifício resultou na minha própria anulação. A injustiça final não veio de um general ou de um coronel, mas do herdeiro do meu sangue. Naquele instante, compreendi que a minha história não poderia morrer comigo. Ela precisava ser contada, não como um lamento, mas como um testamento, uma prova de que eu existi e lutei. Agora, aqui estou eu, esperando o carro que me levará ao meu destino final. Mas antes que a porta daquele asilo se feche, vou usar o tempo que me resta para desenterrar a verdade. Vou lhes contar sobre o sertão da Bahia em 1898, sobre a poeira de Canudos ainda quente no ar e sobre um jovem juiz chamado Aristeu Lacerda.
Vou lhes contar como a fé na lei pode se tornar a mais perigosa das armadilhas e como um homem é forçado a se tornar um fora da lei para encontrar a verdadeira justiça. Esta não é apenas a minha história. É a história de um segredo que o Brasil tentou enterrar. Minha vida não começou em um tribunal com o som de um malhete batendo na madeira, mas sim no cheiro de terra molhada e no calo das mãos de meu pai, um homem que conhecia as estações pela dor em suas costas. Eu nasci em um mundo pequeno, cercado por cercas de arame farpado e horizontes limitados, onde o maior sonho era ter uma colheita que pagasse as dívidas do ano anterior. A lei, para nós, era uma força distante e temível, como um trovão que anunciava a tempestade, algo a ser evitado, nunca compreendido ou invocado para nossa proteção. Foi nos livros que encontrei minha primeira fuga, volumes amarelados e comidos por traças que um velho professor me emprestava. À luz de um lampião de querosene que ardia até a última gota, eu devorava histórias de mundos regidos pela lógica e pela razão, onde a justiça não era o privilégio do mais forte, mas um direito de todos. Cada página virada era um passo para longe do destino de enxada e sol a pino que parecia ter sido traçado para mim desde o berço, uma promessa silenciosa de que eu poderia construir algo diferente. O caminho para me tornar juiz foi pavimentado com sacrifícios que nunca mencionei a ninguém. Noites em claro alimentadas por café ralo e pão amanhecido, o som da minha própria respiração ecoando em quartos frios e solitários. Vendi a única herança de meu pai, um relógio de bolso de prata, para pagar pelos meus estudos, sentindo o peso daquela traição como uma bigorna no peito. Mas a fome de justiça era maior que a fome do estômago, uma força que me empurrava para frente, mesmo quando o cansaço ameaçava me derrubar. Elisa surgiu em minha vida como uma flor improvável no solo árido da minha ambição. Ela não via o estudante pobre e desajeitado, mas o fogo em meus olhos, a convicção em minha voz, quando eu falava sobre um Brasil onde a lei seria um escudo para os fracos. Seu sorriso era o único bálsamo para a minha alma cansada, e em seus braços eu encontrei um refúgio que nenhuma biblioteca ou tribunal jamais poderia oferecer. Ela era a minha certeza em um mundo de dúvidas, a melodia suave em meio ao ruído das minhas lutas. Nós construímos nosso lar com muito pouco, mas o preenchemos com promessas e sonhos. Lembro-me de suas mãos, sempre ocupadas, costurando, cozinhando, transformando nossa pequena casa em um santuário de paz. Ela me ensinou que a justiça não se encontra apenas nos códigos e processos, mas no calor de um abraço, na honestidade de um olhar e na lealdade que sobrevive às tempestades. Foi com ela que aprendi o verdadeiro significado de ter algo pelo qual lutar, algo muito além de ideais abstratos. A vida, no entanto, é uma contadora de histórias cruel. Elisa foi levada por uma febre que os médicos da capital não souberam nomear, deixando um silêncio em nossa casa que gritava mais alto que qualquer multidão. Em seu leito de morte, segurando minha mão com a força que lhe restava, ela me fez prometer que eu daria ao nosso filho ainda um menino, o futuro que havíamos sonhado juntos. Uma promessa selada com lágrimas, que se tornou a única lei que eu jamais ousaria quebrar, o norte da minha bússola moral. Criar meu filho sozinho transformou minha busca por justiça em algo visceral, pessoal. Cada processo que eu julgava, cada sentença que eu proferia, era feita com o rosto dele em minha mente. Eu trabalhava incansavelmente, não mais por um ideal vago de nação, mas para construir um mundo seguro para ele, um mundo onde ele nunca conheceria a fome, o medo ou a impotência que eu conheci. Ele se tornou o centro do meu universo, a personificação de todas as minhas esperanças e o repositório de todos os meus sacrifícios. Lembro-me de seu 5º aniversário, quando não tive dinheiro para comprar o cavalo de madeira que ele tanto queria. Passei a noite em claro, na varanda dos fundos,
esculpindo um pequeno cavalo em um pedaço de embuia, minhas mãos de juiz, acostumadas com a pena e o papel, ficando cheias de farpas e cortes. A alegria em seus olhos na manhã seguinte, ao ver aquele brinquedo tosco, valeu mais do que qualquer honraria ou promoção que eu pudesse receber em minha carreira. Eu lhe ensinei a ler usando meus próprios livros de direito, explicando a importância de cada artigo como se fossem mandamentos sagrados. Eu lhe mostrei que a palavra escrita tinha o poder de construir e destruir, de libertar e aprisionar. Eu acreditava estar forjando um homem de caráter, um herdeiro não da minha posição ou do meu nome, mas dos meus princípios. Mal sabia eu que ele aprenderia a lição bem demais, usando a lógica fria da lei para justificar a mais profunda das crueldades. Os anos se passaram em um borrão de trabalho incessante. Aceitei postos em comarcas remotas e perigosas, lugares onde outros juízes se recusavam a ir. Tudo para acelerar minha carreira e garantir que ele tivesse acesso às melhores escolas, às melhores oportunidades. Eu me tornei um pai de fins de semana, um rosto em fotografias, uma voz ao telefone, justificando minha ausência com a promessa de um futuro brilhante para ele, um futuro que eu estava construindo tijolo por tijolo, com o cimento da minha própria solidão. Houve um dia em que ele, já um jovem estudante de direito, visitou-me em meu gabinete. Ele olhou para as pilhas de processos que cobriam minha mesa, para as paredes forradas de livros empoeirados, e não viu um templo de justiça, mas uma relíquia de um tempo passado. Ele falou sobre eficiência, sobre modernização, sobre um mundo pragmático onde meus ideais românticos sobre a lei pareciam ingênuos e deslocados. Naquele dia, pela primeira vez, senti uma fissura se abrindo entre nós. Eu ignorei os sinais, atribuindo sua frieza à ambição da juventude, a mesma ambição que um dia me consumiu. Eu me orgulhava de seu sucesso, de sua mente afiada e de sua capacidade de navegar pelo mundo complexo que eu nunca compreendi completamente. Eu via seu distanciamento como um sinal de independência, a prova de que meu sacrifício valera a pena, pois ele estava se tornando um homem mais forte e mais adaptado do que eu jamais fui. Ele se casou, teve seus próprios filhos, e eu me tornei o avô que contava histórias de um Brasil antigo, de poeira e de luta. Histórias que meus netos ouviam com fascínio, mas que meu filho escutava com uma impaciência velada, como se fossem um constrangimento. Uma lembrança de origens humildes que ele preferia esquecer. Minhas memórias, que eu considerava nosso maior tesouro, tornaram-se um fardo para ele, uma âncora que o prendia a um passado que ele estava determinado a superar. A cada visita, o apartamento dele parecia mais frio, mais impessoal. Os móveis de design, as paredes brancas, a ausência de qualquer objeto que contasse uma história, tudo aquilo era um reflexo de sua alma. Ele havia expurgado o passado de sua vida com a mesma eficiência com que um advogado limpa um caso de provas inconvenientes. E eu, com minhas mãos enrugadas e minha memória cheia de fantasmas, era a prova mais inconveniente de todas. Eu o observava de longe, um espectador na vida que eu mesmo havia tornado possível. Vi o homem que ensinei a valorizar a justiça se tornar um mestre da conveniência. Alguém para quem os laços de sangue eram apenas mais um contrato que poderia ser renegociado ou rescindido quando se tornasse desvantajoso. A promessa que fiz a Elisa em seu leito de morte ecoava em minha mente como uma acusação, um fracasso monumental. A dedicação que definiu minha existência, as noites em claro, as comarcas esquecidas, o coração solitário, tudo isso foi pesado na balança de sua vida moderna e considerado sem valor. Ele não via o sacrifício, apenas a velhice, não via o amor, apenas a inconveniência.
A lógica que eu tanto prezei foi a arma que ele usou contra mim, construindo um argumento impecável para justificar o descarte de seu próprio pai. O homem que me sentenciou ao asilo não era um estranho, mas a obra da minha vida, o receptáculo de todas as minhas esperanças. Cada palavra calculada que ele usou para explicar sua decisão foi um golpe mais profundo do que qualquer punhal, pois eram palavras que eu mesmo lhe ensinara a usar. Ele aprendeu a argumentar, a persuadir, a ser lógico e usou todo esse arsenal para me apagar. E assim, todo o amor que dediquei, toda a vida que sacrifiquei pela promessa de lhe dar um mundo melhor, culminou naquele apartamento estéril, naquela sentença proferida sem emoção. O contraste entre o calor daquele cavalo de madeira esculpido à mão e a frieza do panfleto colorido do asilo resume a tragédia da minha vida. Eu construí um futuro para ele, e nesse futuro descobri tarde demais que não havia mais lugar para mim. A traição não chegou como um raio em céu azul, mas como uma névoa fina que se infiltra lentamente pelas frestas. Umidade que apodrece a madeira de dentro para fora, sem que ninguém perceba. Começou no dia em que meu filho trouxe Helena para casa, uma mulher com um sorriso de porcelana e olhos que calculavam o valor de cada objeto na sala. Ela elogiava minhas histórias, mas suas mãos arrumavam as almofadas de um jeito que dizia que aquele lugar, em breve, seria dela, e que meu mundo de memórias empoeiradas não combinava com sua decoração minimalista e seu futuro asséptico. As primeiras mudanças foram sutis, quase imperceptíveis, disfarçadas de melhorias e de cuidado. Meu velho cachimbo, cujo aroma de tabaco e cereja preenchia a casa com as lembranças de Elisa, foi subitamente considerado um risco à saúde, uma fonte de cheiro desagradável. Ele desapareceu um dia, substituído por um purificador de ar com cheiro de lavanda. O mesmo cheiro estéril que hoje impregna o apartamento moderno do meu filho. O cheiro da minha própria anulação. Depois vieram os domingos. Nossos almoços, uma tradição sagrada desde que ele era menino, começaram a ser interrompidos por compromissos inadiáveis, jantares de negócios, viagens de fim de semana. A mesa, antes farta de risadas e conversas, começou a encolher, e o lugar vazio na cabeceira, mesmo quando eu estava presente, gritava a minha nova condição de convidado em minha própria história. Uma relíquia tolerada, mas não mais celebrada. Os netos, que antes corriam para o meu colo em busca de contos sobre o sertão e heróis de chapéu de couro, começaram a chegar com fones de ouvido e olhos vidrados em telas luminosas. Helena dizia que minhas histórias eram muito violentas, muito tristes para crianças tão sensíveis. Ela os estava protegendo, não do mundo, mas de mim, do passado que eu representava, um passado de terra e sangue que mancharia o futuro brilhante que ela planejava para eles. Houve o aniversário de 75 anos, que quase foi esquecido. Lembro-me de passar o dia inteiro esperando uma ligação, um abraço, qualquer coisa. A noite caiu e o silêncio do telefone era a única companhia. Quando meu filho finalmente ligou, perto da meia-noite, sua voz estava cansada, cheia de desculpas sobre um dia de trabalho infernal. A celebração foi um bolo comprado às pressas no dia seguinte, com um pedido de desculpas que soava mais como uma formalidade do que como arrependimento. Minha poltrona, a velha poltrona de couro onde eu li para meu filho e depois para meus netos, foi movida para um canto escuro do escritório, sob o pretexto de que estava ocupando muito espaço na sala. Eu me tornei um obstáculo físico, um objeto fora de lugar. Sentei-me nela naquele canto, sentindo o couro gasto sob meus dedos, e pela primeira vez me senti verdadeiramente invisível. Um fantasma assombrando os corredores de uma vida que já não me pertencia. As conversas começaram a acontecer ao meu redor, não comigo. Eles discutiam planos de férias, a reforma da cozinha, a escola das crianças.
e minha opinião nunca era solicitada. Eu tentava intervir, contar uma anedota, oferecer um conselho, mas minhas palavras se perdiam no ar, como fumaça, ignoradas. O homem cuja palavra um dia foi lei em um tribunal, agora não conseguia sequer ser ouvido em sua própria casa. A crueldade se disfarça de praticidade, de lógica fria, e foi assim que eles começaram a me apagar. Se você está sentindo o peso dessa solidão, continue assistindo para descobrir como a memória pode se tornar a arma mais poderosa contra o esquecimento. Inscreva-se para não perder o desfecho desta jornada e comente se você acredita que o passado deve ser honrado ou superado, não importa o custo. Um dia, ouvi Helena conversando com meu filho na cozinha. A voz dela, um sussurro sibilante que a porta entreaberta não conseguiu conter. Ela falava sobre como minha presença estava se tornando um fardo, sobre como eu estava regredindo, me apegando a um passado que já não existia. Ela usou a palavra problema. Eu não era mais um pai, um avô. Eu era um problema a ser resolvido. Meu filho não a contradisse. O silêncio dele foi a facada mais profunda, a confirmação de que ele concordava. Ou, pior ainda, que não tinha mais forças para lutar por mim. O herói que eu criei, o homem que eu ensinei a defender os fracos, estava ali, parado, enquanto sua esposa proferia a minha sentença de exílio. Ele havia trocado a lealdade do sangue pela paz de um casamento conveniente. Você resistiria a essa pressão? É de se tornar um fardo, uma nota de rodapé na vida daqueles que você mais ama. É uma força esmagadora que nos tenta a simplesmente desaparecer, a aceitar o destino que nos foi imposto para não causar mais transtornos, para não sermos mais um problema a ser resolvido. As pequenas humilhações se acumularam como grãos de areia, formando uma duna que me sufocava. Fotos minhas com Elisa foram retiradas das paredes e guardadas em um álbum, que por sua vez foi guardado em uma caixa no fundo de um armário. A justificativa de Helena era que precisavam de um ambiente mais leve, mais moderno. Eles não estavam apenas redecorando uma casa, estavam editando uma história, apagando os capítulos que não lhes convinham mais. Comecei a comer sozinho com mais frequência, meus horários de repente incompatíveis com os da família. Eles chegavam tarde, saíam cedo. Minha comida era deixada em um prato coberto no micro-ondas. Um gesto de cuidado que, na verdade, era um ato de segregação, me mantendo alimentado, mas isolado, um prisioneiro doméstico bem tratado. A distância emocional se tornou um abismo físico. Meu filho parou de me abraçar. Seus toques se tornaram formais, um tapinha no ombro, um aperto de mão rápido. Seus olhos desviavam dos meus, incapazes de encarar a traição que ele estava permitindo acontecer. Ele era um homem dividido, e na guerra entre seu pai e sua esposa, ele já havia escolhido o lado vencedor. O ponto de virada final, o momento em que a névoa se dissipou e a verdade se revelou em sua forma mais brutal, não foi em uma discussão acalorada, mas em uma conversa tranquila na varanda. Meu filho falava sobre o futuro, sobre a necessidade de tomar decisões difíceis pelo bem de todos. Ele não usava a palavra asilo. Ele usava termos como comunidade assistida, um lugar com especialistas. Ele me apresentou a ideia não como um abandono, mas como uma oportunidade para mim, uma chance de ter mais independência, de estar com pessoas da minha idade, de não me sentir mais sozinho. A ironia era tão cortante que me roubou o ar. Ele estava me isolando de minha família, para que eu não me sentisse sozinho. Uma lógica perversa que só uma mente treinada em distorcer a verdade poderia conceber. Eu olhei para ele, para o rosto do menino que um dia me olhou com adoração e vi um estranho, um homem pragmático, eficiente, que havia aprendido a tratar os laços familiares como um item em uma planilha de custos e benefícios. Eu não era mais seu pai, o homem que esculpiu um cavalo de madeira com as próprias mãos. Eu era um passivo em seu balanço pessoal. Naquele instante, compreendi plenamente.
Eu não era apenas um fardo ou um obstáculo. Eu era o último fantasma do passado que ele precisava exorcizar para se tornar o homem novo que Helena queria que ele fosse. Minha existência, minhas memórias de luta, de pobreza, de um Brasil de poeira e honra, eram uma mancha em sua biografia impecável. O amor que eu lhe dei, a vida que sacrifiquei, a promessa que fiz a Elisa, tudo isso foi reduzido a um problema logístico. Ele não me odiava. O que eu vi em seus olhos era algo muito pior, algo muito mais frio. Era indiferença. A decisão de me descartar não era emocional, era puramente racional. A solução mais eficiente para o problema chamado Aristeu Lacerda. Foi nesse momento que a luta dentro de mim acabou. Eu não iria implorar por um lugar em uma vida que já havia me expelido. A dor da traição se transformou em uma clareza gelada. Se minha memória era um fardo para ele, então eu a entregaria ao mundo, não como um lamento, mas como um testamento, como uma arma. O carro que me levaria para o meu exílio já estava a caminho, mas minha história, a verdadeira história, estava apenas começando. Meu filho acredita que está me enviando para um depósito de ossos e memórias inúteis, um lugar onde a única coisa que me resta é o eco das minhas próprias histórias. Ele me vê como um velho frágil, cuja mente se perde em um passado de poeira e idealismo, um homem que nunca entendeu o mundo pragmático do dinheiro e do poder que ele tanto domina. Ele me julgou com a mesma lógica fria que eu lhe ensinei, e concluiu que meu valor de balanço era negativo, um passivo a ser descartado para otimizar sua vida moderna e eficiente. Nessa sua avaliação calculista, ele cometeu um erro fundamental, um erro nascido da arrogância da juventude e da cegueira de quem só enxerga o que está na superfície. Ele nunca se perguntou como um juiz de comarca, que passou a vida em postos remotos e mal pagos, conseguiu lhe dar a melhor educação, as melhores roupas, o capital inicial para a sua primeira empresa. Ele aceitou tudo como um direito, um fruto natural do meu dever paterno, sem jamais questionar a origem da semente. Ele olhou para minhas mãos calejadas, para minhas roupas simples, para a minha casa modesta que recusei a modernizar, e viu apenas a imagem de um fracassado, um homem que não soube capitalizar sua posição. A verdade, no entanto, é que o silêncio que mantive não era sobre generais e massacres, mas sobre um tipo diferente de legado, um que eu construí nas sombras, com a paciência de uma árvore que afunda suas raízes lentamente na terra por um século. A promessa que fiz a Elisa em seu leito de morte não era apenas sobre dar ao nosso filho um futuro, mas sobre protegê-lo da verdade do nosso passado e da natureza do mundo. Ela sabia que a justiça dos homens era falha e que a verdadeira segurança não estava nos códigos da lei, mas na independência. Por isso, ela me fez jurar que eu construiria para ele uma fortaleza, não de princípios, mas de recursos, uma que nem mesmo a traição de um governo ou a crueldade de um general pudessem derrubar. Meu filho e sua esposa, de sorriso calculado, não sabem que, por baixo do assoalho desta casa antiga, em um cofre cuja existência só eu conheço, não repousam apenas documentos amarelados sobre canudos. Ali estão as escrituras, os títulos de propriedade de centenas de alqueires de terra no sertão da Bahia, as mesmas terras que o general Alcides Medeiros e o coronel Ramiro Bastos tentaram roubar dos mortos, as mesmas terras que foram o pivô de toda a conspiração. Quando fui forçado a viver como um fora da lei, aprendi que a lei pode ser uma arma para os poderosos, mas também um labirinto onde eles se perdem. Usei meu conhecimento jurídico não para lutar em tribunais, mas para navegar no caos da reorganização de terras após o conflito. Com o pouco ouro que consegui em uma emboscada e com a ajuda de nomes de laranjas, homens e mulheres leais, cuja gratidão eu conquistei,
Comecei a comprar os direitos de posse daquelas terras, uma, por valores irrisórios, pois eram consideradas amaldiçoadas e improdutivas. Ninguém deu valor àquele pedaço de chão ressequido e manchado de sangue. Para os coronéis, era apenas um ativo a ser explorado rapidamente. Para o governo, uma estatística em um mapa empoeirado. Mas eu, que aprendi com Luzia a ler os segredos da Caatinga, sabia que sob aquela aridez corria um lençol freático, um rio subterrâneo que era a promessa de vida. Eu não comprei terra, eu comprei um futuro. Ao longo de décadas, enquanto meu filho estudava em colégios caros e construía sua carreira brilhante, eu administrava esse patrimônio à distância, silenciosamente. Usei intermediários, criei empresas de fachada e transformei aquele sertão esquecido em uma das áreas agrícolas mais produtivas da região. A água que eu descobri irrigou não apenas o solo, mas também a educação do meu filho, o conforto da sua casa, o luxo da sua vida. O valor de tudo aquilo hoje, meu filho, com sua mente focada em ações e no mercado financeiro, ficaria chocado. As terras, somadas aos investimentos feitos com os lucros de safras e arrendamentos, valem o suficiente para comprar o prédio inteiro onde ele mora, talvez o quarteirão. É uma fortuna construída sobre a memória dos injustiçados. Um império silencioso erguido como um monumento à justiça que nunca chegou. Ele me subestimou. Ele viu o velho contador de histórias e não o estrategista que sobreviveu a generais e jagunços. Ele viu a simplicidade como fraqueza e não como um disfarce. Minha sabedoria não estava nos livros de direito que ele tanto despreza, mas na compreensão de que o verdadeiro poder não é aquele que se exibe, mas aquele que se cultiva em silêncio, pacientemente, esperando o momento certo de florescer. Esta revelação não é um ato de vingança, mas de reequilíbrio. É a catarse moral de um homem que foi apagado da própria história que ele criou. Ele me sentenciou a um asilo, acreditando que estava se livrando de um fardo. Na verdade, ele estava apenas assinando o seu próprio testamento, declarando-se indigno da herança que nunca soube que existia. A lógica fria que ele aprendeu comigo se voltou contra ele mesmo. Ele fez uma análise de custo e benefício e concluiu que eu era descartável. Agora, essa mesma lógica será aplicada a ele. O amor de um pai pode ser incondicional, mas o legado de um homem é construído sobre princípios, e o princípio que ele quebrou foi o mais sagrado de todos, o da lealdade. Ele pensou que minha memória era uma doença, um apego a um passado obsoleto. Mal sabe ele que essa memória é a escritura da sua própria desapropriação. Ele me tirou o meu lugar em sua vida, e agora eu vou retirar o seu nome do meu legado. É a lei da semeadura e da colheita, uma lei mais antiga e implacável do que qualquer uma escrita pelos homens. Enquanto espero o carro que me levará para o meu exílio, não sinto mais o vazio da vítima, mas a serenidade de um juiz prestes a proferir sua sentença final. A papelada já está pronta, assinada e reconhecida por um tabelião de minha confiança há muitos anos. Um testamento que ele nunca encontrará, pois não está guardado aqui, mas com os guardiões da minha verdadeira história. Todo aquele patrimônio, cada centavo, cada palmo de terra, será destinado a uma fundação. Uma fundação que levará o nome de Elisa e que terá um único propósito, o de financiar a educação de jovens do sertão baiano, de dar a eles a chance que os filhos de Canudos nunca tiveram e de manter viva a memória do que aconteceu ali. Meu filho não herdará terras ou dinheiro. Ele herdará a lição que eu falhei em lhe ensinar em vida, a de que o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele honra. Ele terá o futuro que sempre quis, livre do meu passado, mas também livre do meu sustento. Terá que encarar o mundo com suas próprias forças, pela primeira vez. Ele me chamou de obsoleto, uma relíquia,
Mas relíquias têm um valor que os olhos modernos nem sempre conseguem enxergar. Ele trocou um pai por um apartamento com cheiro de lavanda e um futuro asséptico. Uma troca que, em breve, ele descobrirá ter sido o pior negócio de sua vida pragmática e calculista. O segredo que guardei por quase um século não era para me proteger, mas para protegê-lo. Agora, ele se tornou a arma da minha justiça. A justiça de um pai. A justiça de um juiz. A justiça de um fantasma de Canudos que se recusa a ser enterrado. A porta do asilo pode se fechar para mim, mas a porta do meu verdadeiro legado está prestes a se abrir para o mundo. O som do motor do carro, parando em frente à casa, não me trouxe o pavor do exílio, mas a serenidade de um dever cumprido. Minha decisão final não nasceu da raiva ou do desejo de vingança, mas da mais pura necessidade de proteger a minha dignidade e a santidade da memória de Elisa. Esta não é uma retaliação, mas a última cláusula de uma promessa feita em um leito de morte, a de que o futuro do nosso filho seria construído sobre a verdade e a honra. E ele, por escolha própria, rejeitou ambos os alicerces. Portanto, ele não pode herdar os frutos de uma história que ele considera um fardo e uma vergonha. Minhas armas não são mais o facão e a astúcia da caatinga, mas a pena e a lei, as mesmas ferramentas que um dia acreditei serem suficientes para mudar o mundo. Há anos, previ que a memória poderia se tornar um campo de batalha e preparei minha defesa. Com a ajuda de um tabelião leal, um velho amigo que conhece o peso dos segredos, todos os documentos foram redigidos, assinados e selados. A transferência do meu legado não será um drama de tribunal, mas um ato administrativo silencioso, uma nota de rodapé em um cartório que reescreverá o futuro sem que meu filho sequer perceba, até que seja tarde demais. Todo o patrimônio forjado a partir das terras ensanguentadas de Canudos, cada alqueire produtivo, cada centavo acumulado, será transferido para a Fundação Elisa Lacerda. O propósito desta instituição será único e inalterável, o de financiar a educação de jovens do sertão, de criar escolas e bibliotecas onde a poeira e a fome um dia mataram os sonhos. O dinheiro que meu filho desprezou por vir de um passado de luta servirá para garantir que outros filhos daquela terra esquecida tenham um futuro que não dependa da caridade ou da crueldade dos poderosos. A justiça poética, afinal, é a única que sobrevive ao tempo. Meu filho não ficará desamparado, pois a vida que ele construiu para si, com seu trabalho e sua ambição, continuará. O que ele perderá é o alicerce invisível que sustentou todo o seu sucesso. A fortuna silenciosa que pagou por suas oportunidades e que ele nunca soube existir. Ele terá exatamente o que queria, uma vida livre do peso do meu passado, mas também livre dos benefícios que esse mesmo passado lhe proporcionou. Ele aprenderá, da maneira mais dura, o verdadeiro custo de suas escolhas e o valor daquilo que ele descartou com tanta facilidade e frieza. Pego minha pequena valise, onde guardo apenas uma fotografia gasta de Elisa e os óculos que me ajudaram a decifrar os segredos dos generais. Ao caminhar em direção à porta pela última vez, não olho para os móveis ou para as paredes que um dia chamei de lar. Olho através da janela para o céu distante e sinto a paz de um homem que finalmente encerrou sua guerra. O asilo não é uma prisão, mas um mosteiro. Um lugar de silêncio onde minha história pessoal pode finalmente descansar, pois a minha história coletiva, o meu verdadeiro legado, acaba de ganhar vida própria e eterna. O carro me leva pelas ruas da cidade, um mundo de vidro e aço que nunca foi meu. Meu filho acredita ter me vencido, ter resolvido o problema do velho pai e suas histórias inconvenientes. Mas a verdadeira vitória não é sobre os outros. É sobre ser fiel a si mesmo até o fim. Minha vida não será definida pela sentença de um filho ingrato,
mas pelo eco das minhas ações. Um eco que agora ressoará nas salas de aula e nas bibliotecas do sertão. Muito depois que meu nome for esquecido nos corredores frios do seu mundo asséptico. Minha história prova que um homem pode ser apagado de uma casa, mas não da história. O valor de uma vida não está no conforto que se acumula, mas na honra que se defende e no legado que se deixa para os outros. Esta é a minha justiça silenciosa. Se esta jornada tocou sua alma, inscreva-se para que outras vozes não sejam silenciadas e compartilhe esta história para que a memória nunca se torne um fardo. Comente abaixo qual legado você luta para proteger em sua própria vida, pois são essas batalhas silenciosas que definem quem realmente somos.